Então, muito boa noite a todos. Declaro iniciado o nosso bate-papo sobre planejamento estratégico de estudos, os 4 fundamentos da aprovação, certo? Preparei esse arquivo com bastante dedicação, com bastante carinho para todos vocês. Esses 4 fundamentos que eu trago hoje à tona para vocês são fundamentos que eu particularmente acredito muito, são fundamentos que eu acho que constituem os pilares da aprovação de todo e qualquer estudante que tem sonho grande, todo e qualquer estudante que tem grandes ambições e que almeja entrar nas grandes universidades do país. Pessoal, hoje, dentro desses 4 fundamentos, eu quero começar o nosso bate-papo falando para você sobre o perfil do estudante que nós enxergamos hoje, né? Hoje nós estamos no dia, fala aí para mim, no dia 27/7/2020, não é? 27 de julho de 2020, uma segunda-feira, 19 horas e pouquinhos minutos. Você, esse estudante, hoje você se encontra muitas vezes no ensino médio, fazendo o primeiro, segundo, terceiro ano, ou você se encontra num determinado pré-vestibular, numa determinada escola X, Y, Z. Esse aqui é você, um aluno que vem pensando e vem refletindo muito sobre as características ou sobre o seu futuro num curto intervalo de tempo. E eu quero apresentar para você algo bastante importante, pessoal. Se nós traçássemos aqui uma linha do tempo, onde aqui, 27/7, estivesse você, e aqui fosse, digamos assim, 2021, nós podemos enxergar algumas possibilidades, não é? Eu vou enxergar, sem dúvida alguma, deixe só me ver um negocinho aqui. Tem um comentário. Muito bem, arrebenta mito, Daniel de Castro Mazarim. Ei, Dani, seu tratante, né? Daniel estudou comigo em São Carlos, fez engenharia química comigo, se graduou e hoje é engenheiro químico de uma multinacional em Dubai. Está aqui nos assistindo, nos presenteando aí com a sua presença. Valeu, Dani, me deve meu café. Então, continuando aqui nosso bate-papo, né? Você, no ano de 2021, você tem algumas escolhas. Você, dependendo de o que se passa aqui na sua cabecinha, dependendo do que você pensa na sua vida, você pode estar em 2021 num certo pré-vestibular. Ou seja, 2021, você com uma mentalidade fixa, uma mentalidade que acredita que o ano está perdido, uma mentalidade que diz, nossa, eu estou tendo aulas virtuais, como se fosse apenas você nessa vida, não é? Você acredita que seu ano está perdido, que você está acabado porque você está dentro da sua casa sendo ensinado mediante a internet, não é? Então o cara pode estar num pré-vestibular no ano de 2021, gastando aí do papai cerca de uma mensalidade média de R$ 1.500 por mês, num cursinho de excelência, né? Porque cursinho qualquer nós temos de monte, não é? Se você multiplicar isso aqui por 12, nós temos um investimento médio de 18 mil ano, contando todos os vestibulares que você vai prestar ainda, você vai gastar em média, contando que você mora com seus pais, por volta de 21 mil, não é? Isso porque a sua mentalidade é fixa. Não estou falando de você que nos assiste, que é um cara diferenciado, uma pessoa que tem grandes sonhos, grandes ambições e que está aqui assistindo essa palestra, não é? Esse bate-papo. Você, o estudante X, vai gastar 21 mil reais porque ele acreditou que esse ano estava perdido. Um outro tipo de estudante acredita nas grandes dificuldades que o mundo vive, que a pandemia realmente o atrapalhou, não é? E eu quero dizer bem claro que não atrapalhou só ele, como todos nós,
Mas esse estudante, ele não aguenta mais fazer pré-vestibular, ele não quer tentar de novo. Então, esse estudante, ele vai ingressar numa universidade muito aquém daquilo que ele planejou. Por exemplo, o sonho do estudante é passar em engenharia química, por exemplo, na USP, primeira opção, Unicamp, UFSCar, não é? Mas esse cara, declarando que o ano estava perdido em função da sua mentalidade fixa, da sua mentalidade que acredita que mesmo que ele trabalhe de forma dura, ele não vai conseguir, esse estudante com essas ambições, não é? No início do ano de 2020, ele tinha essas ambições. Em função da pandemia, em função de algumas características, ele fala, cara, isso é muito difícil para mim, eu não quero fazer mais pré-vestibular, e de repente esse estudante ele ingressa numa universidade muito aquém do seu potencial. Não é? Então o sonho dele era fazer poli, hoje ele faz engenharia na cidade dele, numa universidade cuja presença de mercado é muito pequena e, consequentemente, no futuro, ele pagará o preço pelas suas escolhas, não é? Depois, nós temos um estudante com uma mentalidade de crescimento. Aquele estudante que é realmente o nosso perfil, que entende, compreende as dificuldades que o mundo vive, porém, ele acredita, não é, que é um ano de possibilidades. É um estudante que acredita que com o trabalho árduo, o seu intelecto, a sua mente é flexível, ele pode aprender e concretizar os seus objetivos. Esse estudante tem uma mentalidade que nós chamamos de mentalidade de crescimento e realmente concretizará todos os seus sonhos em 2021. Então eu pergunto para você que está aí me assistindo agora nessa pequena palestra, nesse pequeno bate-papo, que tipo de estudante é você? Você é um estudante com mentalidade fixa ou você é um estudante com mentalidade de crescimento? Não é? Quem é você? Certo? Muito bem, Everton. Letra C, você é um estudante com mentalidade de crescimento. Pessoal, por que eu bato muito pesado nisso de mentalidade de crescimento? Porque o que vai levá-los desta situação aqui hoje para uma grande universidade do país não é necessariamente apenas o seu pré-vestibular de excelência. Isso é fundamental, mas não é só isso que vai conduzi-lo à aprovação. Não é necessariamente apenas a sua dedicação, não é apenas o seu foco, não é apenas a sua disciplina que vai levá-lo para cá. Beto, por que você fala isso? Daqui a pouco eu vou especificar mais. Mas pensa comigo aqui, por favor, Everton. Nós falamos, por exemplo, de medicina na Unesp, em Botucatu. Certo? Medicina Unesp em Botucatu, o ano passado, na modalidade de ampla concorrência, nós tivemos 615 candidatos por vaga na ampla concorrência. Esses candidatos concorriam a 45 vagas. Eu pergunto para você, você não acredita que no Brasil como um todo, nós não tenhamos, pelo menos, muito mais do que 45 candidatos que fazem um pré-vestibular de excelência? Você não acredita que nós temos muito mais do que 45 candidatos que são disciplinados, que são focados, que têm realmente uma mentalidade de crescimento? Ou seja, que realmente lutam e acreditam nos seus objetivos. Existe. Só que a questão é que as vagas oferecidas pelas grandes universidades do país
não acompanha a demanda. Então, meus amigos, fazer um pré-vestibular de excelência, por exemplo, aqui conosco, é pré-requisito. Ser disciplinado, ser focado e ter grandes ambições é pré-requisito. Mas isso não garante que você vai ser aprovado nas melhores universidades do país. O que vai garantir, o que vai fazer você vencer 615 candidatos, você sabe o que significa 615 candidatos? Significa basicamente 12 salas de aula, dessa sala de aula aí que você assiste geralmente no seu ensino médio, no seu pré-vestibular. Significa 12 salas de aula de 50 alunos. Beto, como que eu faço para vencer 6 salas de aulas com 100 alunos, vencer 600 candidatos e ser aprovado? Apenas fazendo um pré-vestibular? Eu recebo vários estudantes aqui, inclusive eu recebi uma sábado, estudante que tem pretensões de até mesmo estudo em São Paulo e quer voltar para cá. Por quê? Porque o pré-vestibular ele é um pré-requisito, mas o que o estudante vai aprender num grande centro de estudos aqui em Araçatuba, no que diz respeito a planejamento de estudos, é o mesmo que ele vai aprender em Rio Preto, é o mesmo que ele vai aprender em São Paulo, é o mesmo que ele vai aprender em Ribeirão. O estudante que é disciplinado em Araçatuba vai ser disciplinado em Rio Preto, em Ribeirão e São Paulo, mas não é isso que vai fazer você conquistar a sua vaga. Isso é o que todo mundo faz. E isso supera 45 pessoas no Brasil. Isso dá mais de 1.000 pessoas que fazem isso e isso. Então, o que vai fazer você, Gisele, entrar nas maiores universidades do país? Chama-se planejamento estratégico de estudos. E esse é o objetivo do nosso bate-papo. Sem isso, esquece, sem isso, dificulta demais. Você que tem, digamos, a oportunidade de estar no dia a dia ao nosso lado, que conhece, é especialista em planejamento estratégico de estudos, você deve regozijar-se, você deve agradecer a todos os santos e dizer: eu sou um privilegiado e você que não é, o será um dia, se Deus quiser. Beleza? Como eu disse para você, você é um estudante de mentalidade de crescimento. Então, o primeiro pré-requisito para que nós consigamos o nosso objetivo é ter essa mentalidade de crescimento. Beto, o que significa isso? Tem gente que tem algumas crenças limitantes. O cara fala assim para mim: Beto, eu sei, eu estou estudando, mas matemática não entra na minha cabeça. Matemática é uma ciência exata que eu não consigo entender, eu não tenho fundamentos para isso, Beto. Eu não consigo e pronto, acabou. Minha cabeça não é de exatas. Isso gera-se no ser humano uma limitação, não é? Gera-se uma crença limitante que ele não vai conseguir superar esse obstáculo. Mas a neurociência explica que com trabalho árduo, com dedicação, com estudo, o seu cérebro aumenta as conexões. Seu cérebro capta mais informações e as transmite. O seu cérebro assume uma plasticidade. Então, o que a neurociência fala hoje, que é um mito, dizer que o seu cérebro não é de exatas, seu cérebro não é de biológicas ou seu cérebro não é de humanas. Isso é uma crença limitadora que o tira das grandes universidades do país. O seu cérebro é de todas as exatas. Basta que você creia nisso e basta que você trabalhe arduamente sob orientação de um profissional, tá certo? Então, o primeiro passo é realmente acreditar. O primeiro passo é o trabalho árduo. O primeiro passo é quebrar essas crenças limitantes. O primeiro passo é pensar como vencedor. O primeiro passo é blindar a sua mente e pensar como um campeão. O primeiro passo é entrar em campo buscando a vitória. O primeiro passo nunca vai ser fugir da derrota, certo? Muito bem. Beto, por que você defende, antes da gente entrar em estratégia, por que você defende muito uma grande universidade? Cara, eu sou filho de uma grande universidade do país.
Eu sou engenheiro químico, me formei na Universidade Federal de São Carlos, saí da Universidade Federal de São Carlos, fui trabalhar como engenheiro químico na Ajinomoto. Você deve conhecer a Ajinomoto, né? Você já deve ter comido Nissin Miojo, você já deve ter comido Cup Noodles, você já deve ter comido Sazon, já deve ter tomado Sucumid e assim sucessivamente. Fui trabalhar na Ajinomoto, passaram-se um ano, fui trabalhar na Nestlé, né? Você que tem uma mentalidade de fofinho sabe que na Nestlé nós temos chocolates, nós temos sorvetes, isso aí, fica arriscando minha tela, viu, que absurdo, né? Nós temos chocolates, nós temos sorvetes, nós temos vários e vários outros produtos. E eu fui trabalhar na Nestlé com a parte de creme de leite. Olha que ironia do destino, não é? Mas o que eu quero te dizer, Beto? Como que você conseguiu inserção no mercado de trabalho? Cara, sem dúvida nenhuma, um dos grandes protagonistas pela minha assimilação no mercado, pela minha adesão no mercado, sem dúvida nenhuma, foi uma grande universidade do país. Por que uma grande universidade? Numa grande universidade, pessoal, você tem professores renomados. Por exemplo, quando eu estudava em São Carlos, eu tive aula com dois professores, era um casal, o Roberto e a Raquel Giordano. A Raquel, ela era presidente da Associação Brasileira de Engenharia Química e ela e o Roberto haviam feito pós-doutorado no MIT, Massachusetts Institute of Technology. Então, você tem professores renomados, ao passo que, se você vai fazer uma universidade na tua cidade, numa escola X, Y, Z, não que não seja boa, não é? Mas dificilmente você terá contato com professores que oferecerão os fundamentos necessários, os contatos necessários, o network, a apresentação para grandes empresas, para que você realmente tenha possibilidade de crescimento na carreira. Quando eu falo de networking, quando você estuda, por exemplo, numa grande universidade do país, vamos supor que você passou em medicina na FAMERP. Não é? Olha lá, você em 2021, med FAMERP, se Deus quiser, não é? Está lá na FAMERP. Ali nós temos 80 vagas. Você pode ter certeza que todas as pessoas que estarão do seu lado, seus colegas de sala, são alunos de alto nível intelectual. Porque você sabe a concorrência da FAMERP e você sabe o quão difícil é, não é? Então isso te permite ter contato com pessoas com um nível pelo menos igual ao seu. Isso permite com que em grandes universidades haja aberturas para grandes empresas estarem lá e conhecerem você, conhecerem o que você faz, conhecerem e te darem oportunidades futuras. Por exemplo, eu tive um aluno chamado Pedro Reis. O Pedro foi meu aluno no MFQ, ele passou direto do terceiro na Escola de Engenharia da Poli, ou seja, na USP em São Paulo. Um certo dia eu estava na minha casa e recebo um WhatsApp do Pedro. Beto, cara, você é foda. Eu falei, não fala assim, palavrão, né? Falou, Beto, olha aqui, nós estamos na feira de ciências aqui da Poli, na feira de estágios, e hoje tem 70, com essas palavras, 70 multinacionais aqui dentro recrutando estagiários. Ao passo que, se você fizer faculdades em uma universidade qualquer, dificilmente 70 multinacionais estarão dentro da tua universidade querendo recrutar profissionais. Então, fazer uma grande universidade te coloca em grande visibilidade, te coloca muito próximo do mercado, te põe em contato com o meio científico, com a ciência, ou você acha que esses pesquisadores que estão desenvolvendo a vacina contra o Covid são pesquisadores quaisquer? Muito pelo contrário, você viu que a vacina que está saindo aqui é de Oxford, uma das maiores universidades do mundo. Então, cara, preste atenção aqui em mim, olha para mim. O seu futuro está diretamente relacionado com as suas escolhas. Se você é um jovem, se você é novo, lute 1, 2, 3, 4 anos, mas busque as melhores universidades do país, porque a sua vida vai decolar, tá certo?
Olha aqui para você ter uma ideia. Existe esse ranking universitário da Folha. A Folha de São Paulo, ela ranqueia as grandes universidades do país de acordo com alguns critérios, né? Quanto critério de ensino, de pesquisa, de mercado, de inovação, internacionalização e assim por diante. Aí o cara fala assim, Beto, para que eu vou fazer USP, sendo que tem faculdade de Direito na minha cidade? E aqui na minha cidade o Direito também é bom, eu concordo com você. Mas você faz Direito numa cidade do interior, uma cidade onde o mercado é estagnado. Agora, quando você faz Direito, por exemplo, numa USP, Largo São Francisco, em São Paulo, dá uma olhada na absorção de mercado que ela tem. De todas as universidades do país, a USP é a primeira em visibilidade do mercado. O que significa isso? O ranking universitário da Folha entrevistou mais de 2.000 empregadores, mais de 2.000 RHs das grandes das grandes empresas que operam no Brasil. E falaram assim, pessoal, quando vocês vão contratar algum profissional de determinada área, seja da área de engenharia, seja da área do direito, da área médica, da área biológica, enfim, quando você vai contratar um determinado profissional, de qual universidade você escolhe? Aí aqui tinha um ranking, USP, UFSCar, Unicamp e assim sucessivamente. E eles vão marcando xizinho. Segundo, mais de 2.000 empregadores, a universidade que tem a maior visibilidade de mercado é realmente a boa e velha USP. Então você que é um estudante, você que tem um pai que te incentiva, você que tem um pai que fala, filhão, vai para cima, vamos conseguir, vamos lutar. Ou se o seu pai também não é assim, você tem que despertar aquela força interna, aquela energia interna que vai te, como uma força motriz, vai te propulsionar para grandes universidades. E talvez a USP, a Unicamp, a FAMERP, a FAMEMA, a Unifesp, as grandes universidades devem ser o seu perfil de escolha. E você vai falar, Beto, mas por que você está falando isso? Eu conheço várias pessoas que fizeram faculdade XYZ e estão muito bem de vida hoje. Cara, eu te respeito, eu concordo com você. Mas aqui eu gostaria que você levasse em consideração esses quesitos que eu chamo de probabilidade versus possibilidade. Você, fazendo uma universidade, vamos supor assim, uma universidade qualquer e eu fazendo uma grande universidade, digamos assim. Você numa universidade qualquer e eu talvez numa grande universidade. Nós dois temos todas as possibilidades de inserção de mercado, né? Nós temos possibilidades de trabalhar nas grandes multinacionais do país. Vamos supor que nós sejamos engenheiro químico. Você está fazendo engenharia química na faculdade X e o outro está fazendo na USP. Ambos têm grandes possibilidades de ascensão social, intelectual, cultural e econômica. Todos têm. Mas quando nós olhamos para a probabilidade, aí a história muda. Beto, por que a história muda? Porque, na verdade, o mercado de trabalho, pessoal, ele é muito seletivo. É como se fosse um filtro. Muito, mas muito seletivo. Na verdade, o escopo aqui, inicial do filtro, na verdade, a primeira camada aqui desse filtro, ele vai olhar, sem dúvida alguma, a universidade que você veio. Depois de olhar a universidade, ele vai olhar alguns outros atributos. Se você domina a língua estrangeira, depois ele vai ver se você fez iniciação científica na universidade, depois ele vai ver se você fez algum trabalho voluntário, mas até você chegar aqui no fim do funil e ser contratado, por exemplo, hoje o engenheiro químico, recém-formado,
trabalhando numa multinacional como trainee, quanto que deve ser um trainee da Ambev hoje, Bruno? Na faixa... Com 7 mil. O Bruno, que está aqui comigo, ele é engenheiro químico formado pela Unicamp e saiu do mercado de trabalho para vir trabalhar com planejamento estratégico agora. Mas um trainee hoje, por exemplo, de banco, um trainee da Ambev da vida, um salário médio de cerca de 7 mil reais. Então imagina você com 23 anos, recém-formado e ganhando 7 mil reais. Supondo que você tenha uma vida, pague o seu apartamentinho, a sua casa, o seu carrinho e viva com 3 mil reais, você consegue economizar por mês 4 mil reais. 4 mil reais dentro de um cenário de um ano, você com juros sobre juros, você vai ter perto de 50 mil reais guardados em um ano, não é? Pensando aí que você vai ter, sei lá, 5 anos dessa empresa nesta posição como trainee, em 5 anos você tem 250 mil reais guardados. 5 anos é muito, não é? Talvez menos que isso você já ascende na profissão. Bem menos do que isso, tá certo? Então perceba, cara, que a sua vida, muitas coisas que vão acontecer estão alinhadas com uma grande universidade. Então para de ter essa crença limitadora achando que você vai fazer qualquer faculdade. Se você estuda num excelente pré-vestibular, os seus pais te apoiam, por exemplo, você tem disciplina, dedicação, garra e assim sucessivamente, não faz o mínimo sentido você buscar uma universidade qualquer. Porque, assim como uma grande universidade, todos têm possibilidades. Porém, probabilidade de ingresso é para poucos. Probabilidade de ingresso, o mercado é seletivo. O mercado, infelizmente, discrimina. Infelizmente, o mercado olha para os profissionais que estão nas melhores universidades do país. Certo? Voltando aqui para o nosso bate-papo sobre planejamento estratégico de estudos, e agora eu vou começar a construir um raciocínio com você. Um raciocínio lógico, uma ideia bastante interessante, não é? Quando você olha para medicina, concorda? Integral em Botucatu, isso aqui é a Unesp, como você pode observar, aqui nós temos 311 candidatos por vaga. E aqui eu queria levar em consideração com vocês que quando a gente olha para a Unesp, nós temos 90 vagas que são oferecidas. Dessas 90 vagas, pessoal, 50%, ou seja, 45 vagas, são destinadas para ampla concorrência. E 45 vagas são destinadas para cotistas, não é? O que ele fez? Para trazer esse número aqui, ele pegou todos os inscritos, independente de ser ampla concorrência ou cota, e dividiu por 90 vagas, chegando a essa relação de 311 candidatos por vaga. Agora, se você pegasse apenas os inscritos em ampla concorrência e dividisse pelas 45 vagas, nós teríamos uma concorrência média de mais do que 615 candidatos por vaga. Então, quando eu olho para você e falo assim, cara, eu preciso vencer 615 candidatos para conquistar a minha vaga na Unesp Botucatu. Beto, isso é possível? Sim. Tem condições para que isso aconteça? Sim. É simples? Não. Beto, fazendo apenas um pré-vestibular de relevância eu vou conseguir? Sendo disciplinado eu vou conseguir? Isso aqui, como eu disse para você, no universo de 45 vagas, tem muito mais do que 45 estudantes que são disciplinados. Tem muito mais do que 45 estudantes que estudam em pré-vestibular de excelência. O que você precisa é de um pouco mais, certo? Lembrando aí nosso curso em 300, um pouco mais, e esse um pouco mais chama-se, como eu disse para você, Planejamento Estratégico de Estudos, que é a ideia do nosso bate-papo de hoje. Quando a gente olha para a FAMERP, olha isso, pessoal, que interessante. Você que quer prestar FAMERP e muitas vezes não tem esse conhecimento, né? Em 2020, perceba o seguinte, né? O candidato que foi convocado na primeira chamada, né? Aqui ele está
como segundo colocado. Por que segundo colocado? Porque quem ficou em primeiro lugar possivelmente não assumiu a vaga, deve ter passado em outra universidade também e abandonou a FAMERP. Então, o primeiro realmente que entrou na FAMERP foi o que estava na segunda posição. E o último que foi chamado na FAMERP, lembrando que na FAMERP nós temos 80 vagas, mas a lista rodou até o 149º. O 149º, para você ter uma noção, ele foi chamado na 16ª chamada e ele teve uma nota final de 87,76. E o primeiro colocado, né, no caso o segundo, uma nota de 93,81. Ou seja, isso é para você ter uma noção clara da realidade nua e crua do vestibular. Beto, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que para você que sonha em entrar numa universidade de ponta, como nós estamos pregando aqui, o seu rendimento médio ele deve estar por volta de 85% a 90%. Então, nos simulados que você pratica, você tem que lutar. Não necessariamente você precisa já estar com 85% de rendimento, mas você precisa de estratégias, por isso que eu falo sempre do planejamento estratégico, para chegar aqui. E sem estratégia, pessoal, é muito difícil chegar a essa nota, a esse patamar. Beleza? Então, aqui é a realidade nua e crua do vestibular da FAMERP. Com certeza nós temos que ultrapassar uma nota aí de 90% se nós objetivarmos entrar na FAMERP. Perceba que de 84 testes que eu tenho no primeiro dia, 84 é na FAMECA. 80 testes que eu tenho no primeiro dia, esse candidato acertou 77 e o outro acertou 69. Então é um alto índice de acerto aí, não é? Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Perceba que 69 está muito próximo aí dos 90%, né? Um pouquinho a menos. Beleza? Então, a ideia é como buscar 90% de aproveitamento numa grande universidade do país. Quando você olha para o perfil da USP, isso aqui são estudantes que foram convocados para medicina na USP Pinheiros, São Paulo, não é? A USP Pinheiros tem 175 vagas. Note você, perfeitamente, que esse candidato aqui, o famoso aluno Y, ele teve uma nota final de 7,964 e ficou na posição de 175. Ou seja, ele foi o último convocado na primeira chamada. E esse candidato aqui, o aluno X, teve uma nota de 7,962, ficando na posição 176, ou seja, não sendo convocado. A diferença entre eles, obviamente, uma posição, e isso, diferença em pontos, 0,002. Perceba, pessoal, que os detalhes fazem toda a diferença. A diferença entre um aluno que foi convocado para um aluno que não foi convocado foi de 0,02. Beto, o que significa 0,02 numa primeira fase da FUVEST? Isso significa, pessoal, 0,07 de um teste. Isso é menos do que 10% de um teste. Só que eu não consigo fracionar um teste. Eu não posso dizer para o meu pai que eu acertei 60 testes e meio na prova. Ou eu acertei 60 ou eu acertei 61. Então, menos que 10% de um teste significa que se esse aluno aqui, que está na posição 176, acertasse um testezinho a mais, ele não ia ficar na posição 176, ele ia lá para cima, 140, coisa do tipo. Então perceba que o único teste faz toda a diferença. E tem alunos que falam assim para mim, Beto, eu não vou assistir aula de inglês porque o inglês eu domino. Se você errar um teste, você está fora.
Beto, eu não vou assistir aula de interpretação de texto porque interpretação de texto eu domino. Interpretação de texto é prática. Interpretação de texto, como as outras disciplinas, é execução, é treino, é luta, tá certo? Porque os detalhes fazem toda a diferença e você pode perceber aqui. Essa diferença numa redação corresponde a 0,016. 0,016 é um ponto, é uma vírgula, é um erro de concordância. Tirou o candidato. Então, pessoal, isso é para mostrar para você que, na verdade, num grande vestibular do país, como a USP, como a FAMERP, como a Unesp, os detalhes fazem toda a diferença, tá certo? Então, o que eu vou falar para você aqui? Dentro dos detalhes, ter acesso a bons materiais é pré-requisito. Beto, eu não tenho acesso a bons materiais. Você está fora do jogo. Ter acesso a bons professores é pré-requisito. Beto, na minha escola, eu não tenho acesso a bons professores. Está fora do jogo. Ter disciplina é pré-requisito. Ai, Beto, eu sou um cara muito sem disciplina, sem foco. Fora do jogo. Beto, eu não tenho foco, eu não sou muito dedicado. Fora do jogo. Fora do jogo. Então, quer dizer que dentro de um cenário, por exemplo, de uma medicina da FAMERP, 80 vagas. Dentro de um cenário medicina Botucatu, 45 vagas. Dentro de um cenário, por exemplo, medicina USP Pinheiro, 175 vagas. Existem muito mais do que 80 candidatos que prestam FAMERP que têm acesso a bons materiais. Então, você precisa ter acesso a bons materiais. Existem muito mais com acesso a bons professores. Muito mais do que 80 alunos disciplinados. Muito mais com 80 alunos focados, com dedicação. Então, esses atributos aqui que nós listamos são atributos que nós consideramos como pré-requisitos. Então, enxergue esses atributos. Olhe para você, meu material é bom? Ok. Eu tenho bons professores no meu colégio? Claro que nem todos te agradam, é normal. Nem a mim me agradavam na minha época, mas normal. Mas a média são bons professores? Sim. Eu sou disciplinado? Sim. Eu sou muito focado e dedicado? Sim. Cara, isso não te coloca, isso não garante que você vai estar nas grandes universidades. Desculpe-me, eu não quero te desmotivar. Eu estou aqui para construir uma estratégia com você e eu estou chegando lá, tá bom? Então tenha um pouco de paciência aí, dá uma respirada que eu estou chegando no ponto onde eu preciso chegar. Beleza? Então agora a gente começa realmente o objetivo desse bate-papo. Isso foi uma introdução e agora eu quero passar para você realmente quais são os 4 fundamentos da aprovação. Beto, eu quero fazer de 2021 o ano da concretização dos meus sonhos. O que eu devo fazer? Prestar atenção nesse planejamento, prestar atenção nessa palestra. Então, os 4 fundamentos da aprovação. O primeiro fundamento é o que eu chamo de protocolo. O segundo, listas de exercícios. O terceiro, provas anteriores. E o quarto, simulados. Não existe aprovação sem você cumprir o protocolo. O que é cumprir o protocolo? É seguir fielmente a carga horária da sua escola. O que significa isso? Seguir fielmente a carga horária da sua escola. Você estuda, por exemplo, numa escola X. Vamos supor que você estuda no sistema, aqui conosco, no sistema poliedro de ensino, por exemplo. Você tem uma carga horária que é fixa, com aulas distribuídas durante o dia, tá certo? Então, é pré-requisito. E isso faz parte do primeiro pilar da sua aprovação. 1 de 4, 25% da sua aprovação realmente é cumprir o protocolo. Ou seja, estudar de maneira eficiente, eficaz e estratégica
os conteúdos que foram ministrados na sua escola e no seu cursinho. Ai, Beto, eu acho que eu não vou estudar o que me deram na escola, eu vou ficar fazendo listas. Se você fizer apenas listas de exercícios, você está cumprindo apenas 25% da estratégia da sua aprovação. Então, o primeiro passo é protocolo. Fui à escola, houve o desenvolvimento teórico, houve a execução de exercícios, eu preciso fielmente ler a teoria, fazer os exercícios e cumprir aquele protocolo escolar. 25%, primeiro pilar. Depois, não adianta apenas eu cumprir esse protocolo. Por quê? Muitos materiais ainda trazem exercícios desatualizados. Muitos materiais ainda dão fundamentos, digamos assim, rasos, não necessariamente aprofundados e de acordo com as tendências dos grandes vestibulares do país. Então é fundamental que você faça listas de exercícios atualizadas. E eu vou te falar como, daqui a pouco. Listas de exercícios atualizadas e específicas do seu vestibular de interesse. Então eu cumpro o protocolo, faço listas de exercícios aprofundadas dos assuntos. Aqui, fundamental, resolvo provas anteriores e faço simulados. Se você falhar em algum desses fundamentos, com certeza você não estará apto a concretizar os seus sonhos e nós vamos detalhar cada um deles para você nesse momento, beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo protocolo, como eu coloquei aqui para você, é o básico. Porém, sem cumprir o protocolo, a chance de aprovação é quanto? Fala aí para mim. É 0. Então, Beto, como que eu cumpro o meu protocolo? Você percebeu que na USP a diferença entre um candidato aprovado e um candidato não aprovado foi de 2 milésimos. Você percebeu que isso é menos do que um teste. Ou seja, os detalhes fazem toda a diferença. Então, cumprir o protocolo é a parte básica, porém fundamental. Sem ele, não existe a aprovação. O primeiro passo do seu protocolo, se você tem grandes sonhos e quer ser aprovado em 2021, é você fazer o que nós chamamos de gestão pessoal do quê? De horários. Eu te pergunto, você é um estudante que de repente você olha no relógio e fala, caramba, já são 7 horas e 46 minutos e eu ainda não fiz nada direito? Caramba, já são 9 horas da noite, eu não consegui me organizar, tem muita coisa para eu fazer ainda, eu já estou cansado. Então, o primeiro pré-requisito para a sua aprovação é que você tenha gestão pessoal de horários. E ter gestão pessoal de horários significa listar todos os seus compromissos fixos do dia. Ou seja, por exemplo, os seus compromissos fixos escolares. Muitas vezes você entra na escola às 7h10 da manhã e sai 12h30. De repente você tem 2 aulinhas à tarde. Esses são compromissos fixos, não é? De repente você faz uma atividade física. De repente você tem uma psicóloga. De repente você tem uma aula de ciências exatas no período contrário. Você faz redação. Esses são compromissos fixos. E esses compromissos devem participar da sua gestão pessoal de horários. Sem ela, não há aprovação. Primeiro passo, listar os compromissos fixos. Depois que você listou os seus compromissos fixos, é imprescindível que você defina uma hora certa para dormir. Por quê? Porque quando você define uma hora limite para você dormir, e tem que cumprir porque as horas de sono são fundamentais para o seu descanso, restabelecimento das suas funções e maior performance no outro dia. Você regenera a sua máquina,
você restabelece o seu raciocínio lógico, você descansa o seu corpo. Então, uma vez que você definiu uma hora limite para você dormir e anotou todos os seus compromissos fixos, você tem um discernimento de quantas horas líquidas restaram no seu dia. Por exemplo, aqui é um protótipo de um planejamento que eu fiz de um aluno que estuda aqui comigo. Ele me pediu para fazer e eu fiz. Então, ele tem um cursinho pré-vestibular até às 13 horas. Das 13 horas até às 13h30 ele se desloca para casa. Das 13h30 às 14h30 ele se alimenta e descansa. Das 14h30 às 17h ele estuda matemática. Das 17h às 17h30 ele se desloca para um curso do MFQ. Das 17h30 às 19h ele faz o curso de física comigo. Das 19h às 19h30 ele se desloca para casa. Das 19h30 às 20h30 ele toma um banho e janta. Das 20h30 às 22h30 ele estuda matemática de novo. Ou seja, além dele ter ido para o cursinho, além dele ter estudado 4 horas e meia de matemática, ele fez aula de aprofundamento em física. Perceba você a importância de organizar os horários. Perceba você que aqui, ele pratica academia. 1, 2, e aqui no domingo ele faz ainda uma caminhada. 3 vezes por semana. Esse cara consegue se equilibrar. Perceba vocês que ele estuda fundamentalmente física, química, biologia, geografia, interpretação, filosofia, faz redação, história e literatura. Notem vocês que ele consegue distribuir todas as disciplinas de maneira estratégica, estudando segunda-feira 4 horas e meia, terça-feira 5 horas, quarta-feira 4 horas e meia, quinta-feira 5 horas, sexta 4 horas e meia, sábado ele se dedica à execução de simulado e provas anteriores, que faz parte de um dos protocolos. Aqui no sábado à noite ele está livre, sem bebida alcoólica, que fique claro. E no domingo ele acorda 9 horas da manhã e cumpre todos os seus pré-requisitos até às 19 horas. Perceba que com gestão pessoal de horários, você muda a sua vida. Com gestão pessoal de horários, você organiza os seus compromissos. E uma vez que seus compromissos estão organizados, fica muito mais fácil de cumpri-los. Você consegue estar com a família, você consegue praticar atividade física, se alimentar, descansar e estudar de forma estratégica, tá certo? Então aqui, dentro dos 4 pilares da aprovação, esse é o primeiro. E dentro do primeiro, o item 1.1 é a gestão pessoal de horários. Depois nós temos aqui o que nós chamamos de 3A2R. 3A2R, se você quiser anotar aí, você que é um aluno dedicado, isso aqui significa um método de aprendizagem acelerada, certo? E esse 3A2R, ele é fundamental para que você estude de maneira eficiente e eficaz. E eu vou te explicar o que significa isso, tá certo? Então, um pouco de paciência. Nós estamos falando de um método de aprendizagem acelerada que eu desenvolvi com bastante pesquisa, com bastante estudo, com bastante referência bibliográfica. Venho aplicando com meus alunos, que eu monitoro no planejamento estratégico de estudos, que eu presto consultoria e vem dando muito certo. É o que nós chamamos de 3A2R. Beto, o que significa esse 3A2R? Então coloque aí, se você quiser anotar. Certo? Então, o primeiro A significa assimilar. Aqui você vai fazer o quê? Claro que hoje eu vou só passar para você os pilares da sua aprovação e eu te convido no dia 20 de agosto, anotem aí na sua agenda, para você participar comigo de mais uma aula, de mais um bate-papo sobre estratégia de vestibulares, onde nós vamos detalhar muitos conceitos para você. O primeiro A é assimilar. O segundo A é anexar.
O terceiro A é aplicar. O primeiro R é retificar. E o segundo R aqui é reformular. Eu escrevi, na verdade, um e-book, um PDF, falando sobre todos esses termos aqui e como desenvolver uma estratégia em cima deles. Mas quando a gente olha para o assimilar, esse assimilar, pessoal, na verdade, é uma leitura aprofundada do livro-texto. Após essa leitura aprofundada do livro-texto, você vai analisar exercícios resolvidos que lá estão. Então não adianta somente ter uma leitura aprofundada do livro-texto. Você tem que analisar os exercícios resolvidos que lá estão, porque esses exercícios trazem uma nova ótica. A leitura do livro-texto te traz todo o alicerce mínimo necessário para você conseguir executar as questões de forma mais assertiva, para que você tenha embasamento. Existem alunos, pessoal, que assistem uma aula e não lê o livro-texto. É um erro. Como esse cara vai acertar 90% de uma prova da FAMERP? Não vai. Porque o livro-texto vai trazer embasamento para você. Os vestibulares, escuta aqui, vem cá. Escuta aqui. Os vestibulares prezam por imeditismo. Todos os anos as questões são inéditas. Nada é igual ao ano anterior. Porém, eles seguem uma tendência, os assuntos são os mesmos. Mas para que você consiga, digamos assim, identificar aquilo que o problema está solicitando, você precisa ter um bom embasamento teórico. E sem a leitura aprofundada do livro-texto, esquece, isso não vai acontecer. E analisar os exercícios resolvidos que lá estão. Após você fazer isso aqui, você vai construir o que nós chamamos de mapa mental. Então vamos supor que aqui você tem uma folha de sulfite. E eu recomendo fortemente que você utilize uma folha de sulfite a cada aula que você for estudar. Na primeira divisão da folha de sulfite, você vai fazer o seu mapa mental. Mas mapa mental não é resumo. Não é para ficar escrevendo palavra por palavra. Mapa mental é para escrever palavras que se comunicam com outras palavras e que trazem sentido e conexões para aquilo que você está estudando. Então você vai escrever um mapa mental para que no futuro, hora que você bater o olho nisso aqui, você consiga relembrar os conceitos que você anotou. Por exemplo, qual é a chance de você estar estudando isso aqui? Você está estudando isso aqui, por exemplo, faz de conta que isso aqui seja geografia. Nós estamos no mês de julho. Você leu aprofundadamente o livro-texto, fez exercícios resolvidos, analisou, exercícios resolvidos, ok? Não construiu o seu mapa mental. Fez os exercícios, passou a aula, bola para frente. Qual é a sua chance de voltar ao livro-texto 2, 3 meses depois naquela aula específica? Tende a zero. Por isso que é muito importante você que está aí me assistindo, quando for estudar cada aula, ter a sua folha de sulfite. Porque perceba que o segundo A é anexar. Se você está estudando geografia as aulas 1 e 2, imediatamente você vai pegar o grampeador, e grampear na sua apostila nas aulas 1 e 2. Essa folha vai ficar fixa lá, porque nos momentos de revisões vai ficar muito fácil você extraí-la, tá certo? Então aqui nós temos assimilar e agora anexar, que aqui a gente pode colocar grampear na apostila, por exemplo, que é uma base muito boa de consulta depois.
Seguindo o nosso raciocínio, agora sim nós vamos aplicar. O que é aplicar, pessoal? Nós vamos resolver os exercícios. Mas aqui na resolução de exercícios eu quero chamar a tua atenção. Beto, eu vou resolver todos os exercícios? É claro que não. Não há tempo hábil para isso. Se, por exemplo, essa disciplina que você está estudando for uma disciplina específica, eu recomendo que você aprofunde nos exercícios. Mas se essa disciplina não for específica para o seu curso de interesse, não há necessidade de você fazer os exercícios complementares. Apenas os exercícios da série Revisando e da série, digamos, Exercícios Propostos é suficiente. Não há necessidade de complementares. Agora, se for específica, você precisa passear por exercícios complementares. Você concorda comigo que durante a sua execução você vai errar algum exercício? Por isso que essa etapa retificar ela vem aqui para te ajudar. Retificar é para você corrigir aquilo que você errou. Só que você não vai corrigir simplesmente por corrigir. Quando você efetuar a correção daquele exercício, é impreterível que você volte aqui no seu anexo e coloque aqui na outra metade o retificar. Ou seja, não é para você resolver o exercício aqui, é só para você colocar o que você errou. Por exemplo, eu estava fazendo um cálculo de empuxo. A fórmula do empuxo é devagar, gatinha, certo? Só que no empuxo, a densidade ela precisa estar em quilograma por metro cúbico. E o aluno, quando foi fazer o exercício, utilizou a densidade em grama por centímetro cúbico. Então foi um erro conceitual. É impreterível que nesse retificar ele venha aqui lá no seu sulfite, que ele separou, está grampeado, olha o grampo aqui, não é? Está grampeado, ele vai lá na etapa retificar e escreva a densidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. E isso para os demais erros que ocorrerem. E por fim, ele vai reformular. Eu não chamo isso aqui de revisão porque reformular é uma revisão ativa. Beto, por que uma revisão ativa? Porque depois que você acabou de fazer tudo isso, você vai olhar para o seu mapa mental e vai tentar explicar para si próprio o que esse mapa mental está querendo dizer. Explicar para si próprio quais são as conexões entre essas palavras ou frases que você colocou ou fórmulas e onde que elas vão chegar. Se você sentir que você não consegue explicar para si mesmo, você vai voltar ao livro-texto e vai complementar esse mapa mental com informações. Por isso que eu chamo de reformular. Sobrando um certo tempo, não é? Vamos supor que eu tenha 40 minutos para o reformular e eu revisei em 10 minutos. Se sobraram 30 minutos, eu posso fazer mais exercícios ainda daquilo que eu estava estudando. Então, pessoal, perceba que aqui ficou um espacinho. Esse espacinho é o que eu costumo chamar, se você quiser anotar, de mini box. Esse mini box é para você anotar aquilo que com certeza absoluta você vai esquecer. Você vai falar assim, cara, eu não vou lembrar dessa fórmula nunca mais na minha vida. Eu não vou lembrar desse conceito. A hora que eu acabar de estudar isso aqui, não tem como eu decorar isso. Não tem jeito, eu não vou conseguir entender. Imediatamente você anota aí nesse mini box. Por que que isso é importante? Porque a cada aula, pessoal, você vai criar um documento. E esse documento vai estar anexado na sua apostila, na aula 1, na aula 2,
na aula 3, na aula 4 e assim por diante. Quando nós acabarmos um bimestre, por exemplo, e nós formos revisar aquele bimestre, basta que você retome essas folhinhas e as revise, porque você vai enxergar o seu mapa mental, você vai enxergar as coisas que você errou e por que você errou, e você vai enxergar aquilo que você tem grande probabilidade e possibilidade de esquecimento. Então, é uma estratégia de estudo incomum, magnífica, eu nunca vi algo igual, mas tem que ser aplicada, tá certo? Então, Beto, você fala tudo isso, cara, mas como que eu vou distribuir isso na minha grade horária? Como que eu vou colocar isso dentro da minha grade horária? Por isso que eu disse para você que é muito importante você fazer a gestão pessoal de horários, porque tudo está conectado a ela. Quando eu olho para cá, por exemplo, olha para cá, por favor, usa isso como referência. Na quinta-feira, eu tenho 5 horas para estudar biologia. Vamos estudar isso, tirar isso como referência, tá bom? Então, volte para cá. Depois que nós entendemos, perceba que isso aqui é ainda o primeiro pilar da estratégia. Depois que nós entendemos o que significa cada termo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos classificar, nos caracterizar quanto ao nível em cada disciplina. Então, nós vamos colocar aqui, ó, assimilar, anexar, aplicar, retificar, reformular. Aqui nós vamos colocar se eu sou iniciante na disciplina, se eu sou intermediário ou se eu sou avançado. Tá certo? Eduardo, essa imagem eu posso disponibilizar para você, mas no dia 20 eu vou passar para vocês todos esses arquivos e muito mais, tá bom? Pode ficar tranquilo, tamo junto. Obrigado pela pergunta aí. Então, olha aqui, ó. Dentro desse conceito, nós vamos classificar como eu sou em cada disciplina. Por exemplo, né? Antes disso, quando nós falamos de iniciante, intermediário e avançado, não é? Deixe-me caracterizar diferente que vai ficar melhor para você enxergar. Deixa eu fazer assim que vai ficar melhor, tá? Quem que escreveu na minha tela aqui? Eu vou pegar esse cara, velho. Filho de uma mãe. Eu não consigo apagar. Tá em segurança aí para bloquear. Então, ó, vamos lá. Eu prefiro que você escreva assim, ó. Iniciante. Intermediário. Ou avançado. Tá certo? Aí aqui nós vamos colocar assim, ó. Assimilar, anexar. Aplicar, retificar. E reformular. Se eu for iniciante na matéria, 40% do meu tempo de estudos, perceba que é proporcional, então você não corre risco, você consegue passar por todos esses atributos. Está na fase assimilar e anexar. Se eu for iniciante, 20% do meu tempo é nos exercícios e na correção. E 40% do meu tempo é revendo a matéria e fazendo mais exercícios, tá certo? Fazendo uma revisão ativa e mais exercícios. Se eu for intermediário, 40% do meu tempo é lendo o livro-texto, analisando os exercícios resolvidos e fazendo um mapa mental. Além disso, anexando. 30% do meu tempo é fazendo exercícios e corrigindo, e 30% do meu tempo é retificando, ou seja, fazendo revisões ativas e fazendo mais exercícios se houver tempo hábil. E se eu for avançado, 20% do meu tempo vai ser lendo a teoria, porque eu já tenho bastante capacidade intelectual com ela. 60% do meu tempo eu vou fazer, digamos, exercícios,
e 20% eu vou revisar os conceitos e fazer mais exercícios caso haja tempo hábil, tá certo? Então vamos para o nosso exemplo lá de biologia. Depois que nós fizemos isso, faz de conta que biologia, na minha gestão pessoal de horários, estava na quinta-feira, não era isso? E eu tinha 5 horas para estudar. Só que biologia é uma disciplina na qual eu sou um aluno intermediário. Eu não sou nem muito bom, nem muito ruim. Eu sou intermediário. Se eu sou intermediário, olha lá, 40% do meu tempo precisa estar na fase assimilar e anexar. Quanto que é 40% de 5? Então, eu vou estar na fase anexar e assimilar 2 horas do meu estudo. 30% eu vou estar fazendo exercícios e corrigindo. 30% de 5 horas é 1h30. E mais 30% do meu tempo líquido, das minhas horas líquidas, perceba quão importante é a gestão pessoal de horários. Sem ela, você não tem esse número. Certo? E 30%, ou seja, mais 1h30, eu vou estar revisando de maneira ativa a teoria que eu estudei ou a complementando e fazendo mais exercícios. Eu estudo a teoria 2 horas e a reviso e faço mais exercício 1h30. Então, eu tenho 3 horas e meia de aprofundamento teórico e 1h30 de exercícios. É bem possível que você consiga cumprir todos os pré-requisitos de estudo utilizando esse método, tá certo? Então, perceba que, dentro desse conceito, a sequência lógica era você fazer a gestão pessoal de horários. Depois da gestão pessoal de horários, você precisa classificar as disciplinas, todas elas, em iniciante, intermediário e avançado, para você aplicar a proporção de tempo de cada etapa. Tá certo? Então, vamos supor aqui, ó, vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor aqui física. Física, 5 horas. No meu caso, eu sou um aluno avançado em física. Física, pela gestão, eu tenho 5 horas. Como eu sou avançado, 20% do meu tempo eu vou ficar assimilando e anexando. Quanto que é 20% de 5? 1 hora. 60% do meu tempo eu vou ficar aplicando e retificando. Ou seja, 3 horas eu vou ficar fazendo exercícios. Olha que interessante. E apenas 1 hora revisando os conceitos e fazendo mais exercícios caso haja tempo hábil. Perceba que é uma estratégia que permite você estudar teoria, fazer exercícios e revisar os conceitos. É uma estratégia magnífica. Então, perceba você que nós estamos aqui no protocolo, o primeiro pilar. Depois, nós temos aqui o 1.3. O 1.3 nós colocamos aqui como revisões. Nós falamos para você do 3A2R, não foi? O último R significa reformular. Então, eu gostaria muito que você anotasse isso. Na primeira semana que você for aplicar esse método nas disciplinas, você vai seguir esse parâmetro, ó. Assimilar, anexar. Aplicar, retificar. Reformular. A partir da segunda semana que vem o grande lance.
Tá certo? Esse cara aqui, que era o último, lembra aquela ideia? Os últimos serão os primeiros? É isso. A partir da segunda semana, você vai inverter. Aí vai levar para a segunda, para a terceira, para a quarta. Você vai começar os seus estudos sempre reformulando. Depois você vai caminhar, obviamente, para o assimilar, anexar, atuar, retificar. Da segunda semana para frente, você vai começar, entendeu? Pelo retificar. Porque qual que é a ideia disso aqui? Retificar, lembra que eu disse para você que era uma revisão ativa? Sim ou não? Então, vamos supor o seguinte, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que na quinta-feira da semana 1, você estudou as aulas 1 e 2 de biologia. Tá certo? Tranquilo. Na próxima quinta-feira, como era a semana 1, você cumpriu o protocolo assimilar, anexar, aplicar, retificar, reformular. Cumpriu isso. Agora, na semana seguinte, na quinta-feira da semana 2, você vai estudar as aulas 3 e 4 de biologia. Só que aqui muda o jogo. A partir da semana 2, nós começamos com o retificar. Só que o retificar não é uma revisão ativa? Correto? Só que essa revisão não vai ser das aulas 3 e 4 que você ainda não estudou. Você vai revisar as aulas 1 e 2 dentro daquela proporção de tempo. Olha o chat, se você puder responder. Dentro daquela proporção de tempo que nós descrevemos lá atrás de acordo com o seu nível na disciplina. Então, toda semana você começa revisando a aula anterior. E revisar é um protocolo fundamental para você não esquecer os conteúdos e que fará você ser aprovado. Tá certo? Aí depois, aí sim, você vem para a etapa assimilar, anexar das aulas 3 e 4. Aplicar, retificar das aulas 3 e 4. Matei os meus estudos. Tá certo? Espera um pouco. Tá certo? Aí o que acontece? Matei as aulas 3 e 4. Na semana 3, mesmo esquema. Eu vou começar, de novo, pelo reformular. Só que nessa semana 3 eu vou estudar as aulas 5 e 6. Se eu vou começar pelo reformular, sempre o reformular é da semana anterior. Eu vou revisar as aulas 3 e 4. Depois, na sequência, tudo ok. Vou assimilar e anexar as aulas 5 e 6. Vou aplicar e retificar as aulas 5 e 6. Tá certo? Então perceba que com esse método, sempre que você estiver na semana N de navio, antes de começar o estudo, você revisa a N-1 anterior. Então isso faz com que a curva de esquecimento para você minimize. Isso faz com que os assuntos fiquem extremamente guardados na sua cabeça. E isso também é fundamental, pessoal, sabe por quê? Quando acabar um determinado bimestre, como você construiu o seu mapa mental, se você quiser parar uma semana e fazer revisão do bimestre, você tem todas as suas folhinhas anexadas em todas as aulas. Fica fácil, fica rápido, fica direto para que você consiga os seus objetivos. Perceba que eu tenho noção que vocês não sabiam disso.
a importância de uma gestão pessoal de horários para construir o 3A2R. E com o 3A2R conseguir fazer revisões semanais. Agora, dentro desse protocolo, é fundamental que você desperte hábitos angulares. Isso aqui o item 1.4. Certo? Ô Bruno, fica de olho para mim no chat, você vai responder. Eu mutei aqui. É fundamental que você fique de olho no item 1.4 e se puder anotar, vai ser bem-vindo. Hábitos angulares. Você viu que na FUVEST a diferença de quem passou para quem não passou foi de 0,02? Você viu que na FAMERP nós temos que, em média, ter 90% de acerto para ser aprovado? Sim ou não? Viu, não viu? Agora eu te pergunto, o que são hábitos angulares? O primeiro quesito aqui de um hábito angular, que eu gostaria de falar para você, é o seguinte. Hábitos angulares são comportamentos que você modifica na sua vida, e anota isso, ó, transborda positivamente para outras áreas. Então, por exemplo, eu te pergunto, existem muitos estudantes que não fazem o que nós chamamos de higiene do sono. O que é isso? O cara, ele não tem uma hora limite para dormir. Tem dia que ele dorme meia-noite, tem dia que ele dorme 1h da manhã. Se você não tem higiene do sono, consequentemente, você não descansa. Se você não descansa, isso vai despertar em você no outro dia sonolência. E se você tem sonolência, você vai ter uma queda de rendimento. Se você tem sonolência, você vai ter um menor foco, uma menor concentração. E se você tem menos foco e menos concentração, você vai errar. Menos foco, menos concentração, você vai errar questões. E você percebeu que na FUVEST, 0,02002 foi o que separou um aprovado do não aprovado. Certo? Então eu quero que você perceba que quando você erra na higiene do sono, você compromete o seu aprendizado. E comprometendo o seu aprendizado, você absorve menos conceitos. Você não tem disposição para estudar no outro dia, você está cansado. E cansado, você não cumpre os pré-requisitos que foram estabelecidos em sua gestão pessoal de horários. Se você não cumpre o que está na gestão pessoal de horários, a matéria atrasa. Se a matéria atrasa, chega no final do ano, você não cumpriu, não estudou todos os conceitos. Você vai para o vestibular de forma ansiosa. Você vai para o vestibular desacreditando, com baixa autoestima, pensando que o ano está perdido. Mas perceba que foi um hábito que você não cuidou. Por isso que na gestão pessoal de horário, é muito importante você colocar uma hora limite para dormir e a cumprir. Um outro erro muito comum aqui dos estudantes dentro da higiene do sono é o uso de celulares na hora de dormir. Uma pesquisa que foi feita por estudantes da USP, ou melhor, em estudantes de medicina da USP, pegaram mais ou menos 63 estudantes, se não me falha a memória. Desses 63 estudantes, o que eles fizeram? Eles permitiram
que esses estudantes usassem o celular na hora de dormir. E durante o uso desse celular na hora de dormir, no outro dia, ele tinha que relatar momentos do dia que ele teve sonolência. Então, por exemplo, na segunda-feira, 2h30 me deu sono, eu faço um tiquezinho lá. Tique, 2h30, sonolência. Estou lá trabalhando, 18 horas, nossa, que sono, anoto. Nossa, 21 horas, nossa, que sono, anoto. Terça-feira, nossa, 4 horas me deu sono, 4h30 me deu sono. E ele foi anotando. Na outra semana, ou melhor, antes de terminar a semana, eles fizeram um teste também de cognição. Teste cognitivo. E tiveram um certo resultado. Na outra semana, o mesmo grupo de estudantes foi examinado. Mas nesse caso, eles pediram para colocar o celular para despertar 1 hora antes deles irem dormir. Então, dentro da sua gestão pessoal de horário, se você coloca que vai dormir às 11, 22 horas, apitou o celular. A partir daqui, em hipótese alguma, só se cair um raio na nossa cabeça, não mexer no celular. Por quê? A luz do celular, o que acontece, pessoal? Conforme vai caindo o dia, vai chegando a noite, o nosso corpo aumenta a produção de melatonina. Melatonina é uma substância indutora do sono. Quando você vai dormir e você utiliza o celular na hora de dormir, a luminosidade do celular entra pela sua retina, sensibiliza o seu sistema nervoso central e diminui a produção de melatonina. Com a diminuição de melatonina, o seu cérebro ele é posto em alerta. Pum! Então, às vezes, você pode ter até a imersão no sono, mas você não tem o que nós chamamos de manutenção. E se eu não mantenho o meu sono, consequentemente, eu não tenho como me revigorar. Se eu não me revigoro, como que eu vou prestar atenção numa aula de física no outro dia? Como que eu vou, de certa forma, conseguir fazer mais exercícios? Como que eu vou conseguir estudar depois do almoço? Não dá. E esses estudantes que não mexeram no celular fizeram o mesmo teste de sonolência e o mesmo teste cognitivo no final. 83% dos estudantes relataram menos sonolência. E houve um aumento de eficiência de 20% nos testes cognitivos. Então você percebe que, 83% a menos de sonolência, único e exclusivamente por não usar o celular na hora de dormir. Então, dentro desses hábitos angulares, o number one aqui que você precisa anotar e você precisa cuidar a partir de hoje é da sua higiene do sono. Uma outra questão que você tem que anotar aqui nos hábitos angulares é minimizar o uso de celular, minimizar o uso de mídias sociais, porque isso te tira do foco e tem N pesquisas que explicam isso. Eu não vou entrar nesse detalhe nessa palestra, na outra eu entro. Um outro aspecto fundamental para um estudante de performance é aquele estudante que pratica atividade física. A atividade física, ela minimiza o seu estresse. A atividade física te condiciona. A atividade física libera uma série de substâncias que trazem a sensação de bem-estar. Com a atividade física, o seu corpo responde melhor aos estímulos. Beto, mas eu não vou fazer atividade física, eu não gosto de academia. Você não precisa fazer academia. Você pode fazer uma caminhada com seus pais. E a caminhada pode ser um momento, talvez, de afeto familiar, um momento que muitas vezes você não está tendo em função de estar estudando para o vestibular.
Então, ao mesmo tempo que você está praticando uma atividade física que vai minimizar o seu estresse, vai te trazer condicionamento e bem-estar, você está desenvolvendo uma relação de afeto com a sua mãe, com o seu pai, cuidando da saúde da sua mãe e do seu pai. Olha que fundamental. Outra coisa dentro dos hábitos angulares é a alimentação saudável. A alimentação saudável, pessoal, ela é fundamental para um estudante de performance. Por quê? Se você coloca nutriente ruim para dentro do seu corpo, ele funciona mal. Se você coloca nutrientes de alto índice glicêmico, você vai ter sonolência. Não tem como você estudar bem. Existem estudantes que erram na higiene do sono. Existem estudantes que não comem bem. Existem estudantes que não praticam atividade física. Consequentemente, o cara engorda. Se ele engorda, cai a autoestima muitas vezes. Ele não dorme bem, consequentemente, ele fica estressado, tá certo? Ele não tem uma alimentação saudável. Esse estudante vai entrando numa vala, num fosso, que muitas vezes desperta depressão. E muitas vezes o faz atacar a consequência de um problema, que é a busca de um psiquiatra, de um psicólogo. Não que isso não seja necessário, muitas vezes o é. Mas, na verdade, nós precisamos atacar a causa do problema. E a causa do problema inicia com planejamento, com organização. Imagina você levantando o troféu da sua aprovação, estando na melhor fase da sua vida, condicionadamente, digamos assim, com equilíbrio emocional, com a parte estética bacana, se alimentando bem, dormindo bem, menos estressado, mais condicionado, com uma sensação de bem-estar, com uma situação de afeto familiar. Eu quero que os estudantes levantem o troféu da sua aprovação estando no melhor estado da sua vida. Para ser aprovado, você não precisa ser barbudo, você não precisa estar na pior fase da sua vida, você não precisa estar arrebentado, digamos assim, estressado, você não precisa, de certa forma, estar, sei lá, numa fase que você olha no espelho e você sai correndo. Muito pelo contrário, você pode estar pleno, elegante, saudável, bonito, charmoso, cheiroso, cabelo penteado, intelectualmente saudável, atividade física, alimentação saudável, gestão de horário, 3A2R, revisões. É isso que eu quero para você. E muitas vezes o estudante não entende. Ele não quer estratégia, tá certo? E por fim, no protocolo, nós temos aqui o equilíbrio emocional, que é tão fundamental. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu gostaria muito que você, dentro desse equilíbrio emocional, que você buscasse amizades construtivas, pessoas que te elevam para um patamar maior do seu próprio ser, pessoas que querem o seu bem, pessoas que têm uma empatia positiva, pessoas que regozijam com a sua vitória e não pessoas que vibram com a sua derrota, pessoas que não têm práticas de bebida alcoólica, pessoas que não buscam atividades entorpecentes, pessoas que têm grandes sonhos. Essas pessoas têm que estar ao seu lado e buscar realmente as práticas, digamos, meditativas, se for o caso, a busca talvez de um profissional da área e assim sucessivamente. Dentro do nosso programa de planejamento estratégico, nós temos uma psicóloga especialista nisso e eu vou deixar esses detalhes para o dia 20 na nossa próxima palestra com ela, beleza? Cumprimos o protocolo, tá vendo que legal? Estudamos as matérias postas pela escola de maneira organizada, o primeiro pilar dos 4 da aprovação. Esse é o mais longo, tá bom? O segundo pilar são listas de exercícios específicas. O que são listas de exercícios específicas? Cara, não adianta apenas o estudante cumprir o protocolo. O protocolo é 1/4, ou seja, 25% da sua história, do seu trajeto de aprovação. Listas de exercícios específicas é em cima das disciplinas específicas da universidade dos seus sonhos. Beto, o meu sonho é passar em MED na FAMERP. Se eu passar na FAMERP, eu sou o cara mais feliz do mundo e eu também por você. Mas você tem que entender que na FAMERP
e isso é a importância da estratégia que eu desenvolvo com os alunos, é entender que na FAMERP as disciplinas específicas são biologia, física e química. Então, para você se destacar, você precisa cumprir o protocolo. Cumprir o protocolo é estudar de maneira elegante, é estudar com gestão pessoal de horários, é estudar com 3A, 2R, classificando as disciplinas. Cumprir o protocolo é fazer revisões semanais através do reformular, é praticar os hábitos angulares. Os hábitos angulares é ter equilíbrio emocional. Isso é o protocolo, mas isso não é suficiente. Isso é 25%. Agora, lista de exercícios específica significa você ter um tutor que prepare para você listas específicas dos assuntos mais recorrentes de biologia dos últimos anos na FAMERP, dos assuntos mais recorrentes de física nos últimos anos da FAMERP, dos assuntos mais recorrentes de química nos últimos anos da FAMERP, mas que não prepare exercícios apenas da FAMERP, mas sim dos assuntos que mais caíram na FAMERP dessas disciplinas. A ideia é balizá-lo por cima. Se o seu sonho é a FAMERP, é pegar exercícios da FAMERP, sim, mas pegar também da Unifesp, que nivela um pouco por cima. É pegar da FUVEST, que é um pouco mais complexo, mas dos assuntos mais recorrentes da FAMERP nos últimos anos. Então imagine você, fiz gestão pessoal de horário, apliquei o 3A2R, fiz revisões, hábitos angulares, pratico atividade física, como bem, durmo na hora certa, minimizo o meu uso de celular, tenho equilíbrio emocional e faço listas de exercícios específicas para o meu vestibular de interesse. Pelo amor de Deus, isso significa personalização do estudo. Beto, mas quem vai fazer isso para mim, pelo amor de Deus? Vem com o pai aqui, fica tranquilo. O terceiro pilar da sua aprovação são as provas anteriores. O que significa isso, pessoal? É importante eu resolver provas anteriores da FAMERP? Se o meu sonho é passar na FAMERP? É claro que sim. Por isso que é muito bom a gente definir uma estratégia e dentro dessa estratégia, dentro de um mês, nós estabelecermos datas específicas para a execução dessas provas. Por que é bom fazer provas anteriores? Porque você vai dominar o estilo de prova. Cada prova tem um estilo. A FAMERP ela tem questões objetivas e questões dissertativas. Quando você vai prestar um outro vestibular, pode ser só questões dissertativas de um nível diferente. Através da resolução de provas anteriores da FAMERP, você monitora o seu tempo. Você consegue ver se realmente você conseguiu resolver a prova no tempo hábil disponível para tal. Você consegue verificar que as provas elas seguem uma certa tendência. O que significa isso? Cara, os assuntos são os mesmos. O que muda são os estilos de questão. Mas só que o assunto que a FAMERP cobra no ano A vai ser o mesmo que ela cobra no ano B. E você dominando, tendo familiaridade com essa prova, vai fazer com que você realmente saia na frente, tá certo? E também, provas anteriores permite que você faça gestão de erros. O que é gestão de erros? É um ciclo de melhoria contínua. Essa questão de gestão de erros eu vou entrar em detalhe com você na próxima palestra, tá bom? Para não tomar muito seu tempo. Mas, a grosso modo, gestão de erros há 80 questões na FAMERP. Dessas 80 questões, eu acertei 65. Ou seja, houve 15% de erros. Dentro desses erros, eu o classifico. Foi um erro por deficiência conceitual? Foi um erro por falta de atenção? Foi um erro por falta de tempo? Foi um erro por insegurança? Desses 15, você coloca, cara, 10 foi por isso, 2 foi por falta de atenção e 3 foi por falta de tempo e nenhum por insegurança.
Dentro desse conceito, você já sabe que 10 dos seus 15 erros, ou seja, 2/3, ou seja, 67% dos seus erros, são de domínio técnico. Se 67% dos seus erros são de domínio técnico, primeiro, você tem que ver se essa matéria que você errou, você já viu na escola, ou se você não viu. Se você já viu, é impreterível que você retome os conceitos. Por exemplo, eu errei uma questão de movimento circular uniforme, mas eu já vi movimento circular uniforme da escola. Então, você esclarece o que você errou e vai para o livro-texto e revisa. Se você ainda não viu o conceito, você somente esclarece os seus erros e bola para frente. Beleza? Mas, anote aí, dia 20, nós vamos detalhar ainda mais para não ficar muito longo esses conceitos. E o quarto pilar são os simulados, não é? O simulado, pessoal, ele é impreterível. O simulado ele é muito importante. Existem alunos cujo sonho é entrar na USP pelo vestibular da FUVEST. Então, a escola dele promove um simulado do Enem. E ele tem aquela pequenez, aquela cabeça, aquela crença de menino novo e fala: eu não vou fazer o simulado do Enem. Eu não vou prestar Enem. O meu sonho não é passar pelo Enem. Eu vou passar pelo vestibular da FUVEST, então por que eu vou prestar Enem? Isso é um erro. É um erro conceitual. Porque independente de você fazer FUVEST ou não é? É claro que você tem que ponderar mais FUVEST, mas não significa que você não deva fazer Enem. Que não necessariamente o vestibular do Enem, mas os simulados oferecidos pela escola. Porque um simulado Enem vai te tirar da situação de conforto. Um simulado Enem, um simulado da escola, vai permitir com que você analise como você está em cada disciplina. Um simulado Enem da sua escola vai prezar pelo ineditismo das questões, então vai te fazer pensar, vai te fazer evoluir. Então, mesmo que você não queira entrar pelo Enem, é imprescindível que você se desafie para que você veja onde estão os seus pontos fracos, tá certo? Tem muito aluno que me escreve e fala assim: Beto, eu tenho medo de errar. Cara, a parte mais importante para você nesse momento é errar. Porque quando você erra, novas conexões são feitas no seu cérebro quando você esclarece os erros. Se eu te der uma prova de 80 questões e você acertar as 80, ótimo. Parabéns. O que você evoluiu? Nada. Agora, se eu te dar uma prova de 80 e você acertar 78, mas você corrigir aqueles 2 erros, o seu cérebro evoluiu. Então, quando você faz Enem, mesmo que você não queira o Enem, quando você erra uma questão e a esclarece, o seu cérebro cria novas conexões. E essas novas conexões o ajudará na FUVEST. Tá certo? Então, o simulado, ele simula uma situação real de prova, não é? O simulado ele te ajuda a tomar definições e decisões de alimentação pré-prova. Eu coloquei no meu canal essa semana passada, um vídeo, uma entrevista que eu fiz com uma nutricionista falando sobre alimentação. O que é uma alimentação ideal no dia da prova? Tem muita gente que tem crenças e acha que tem que levar chocolate para a prova, aumentando o índice glicêmico e trazendo sonolência. Então lá ela explica perfeitamente sobre a importância da alimentação e você já pode aplicar esses conceitos nos seus simulados. O simulado ele permite que você faça um controle de tempo de prova e se você necessariamente não conseguiu acabar a prova, que você defina estratégias de execução de provas. No dia 20, eu vou traçar com você uma estratégia de execução de provas, tá certo? O simulado, ele preza pelo ineditismo de questões, então ele te tira da situação de conforto. Tem aluno que fala assim: eu não vou fazer o simulado do Enem, eu vou pegar uma prova de 2018 da FAMERP e resolver. Mas aquela prova de 2018 da FAMERP ele já fez. Então como que ele está se desafiando? Não está. Então quando você trabalha com ineditismo, você vai gerar erro. E corrigindo esse erro, faz o seu cérebro evoluir, crescer, assumir plasticidade. E essa plasticidade vai te ajudar
no teu vestibular de interesse, que é a FUVEST. O simulado permite que você enxergue os seus erros e possa ter o que nós chamamos de melhoria contínua. E o simulado também permite que você teste estratégias de execução de provas. Por que teste, execução, estratégia de execução de prova? Porque existem alunos que chegam no vestibular e falam assim, Beto, na frente, na porta do vestibular, né? A gente está lá na porta fazendo o pré-prova, abraçando os alunos, dando um oi, boa prova para você, né? O aluno todo feliz, muito obrigado, tarará, ele vai para a prova. Daí ele fala assim, Beto, eu começo a fazer a prova por qual questão? Velho, tá fadado ao insucesso. Tá fadado ao insucesso. Esse cara não tem estratégia alguma. Então eu tenho uma estratégia ideal para você. Eu tenho a estratégia correta para a execução de prova, chamada A 2I menos mais menos. Essa é a minha estratégia de execução de provas que eu passo para você no dia 20, agora vai se estender muito se eu for falar dela. Mas nós temos a estratégia perfeita para você. Você está vendo? Tá certo? Então, pessoal, eu gostaria de abrir agora para algumas perguntas e respostas e retomar com vocês. Nós falamos, portanto, dos 4 pilares da aprovação. Cumprir o protocolo. Protocolo, gestão pessoal de horários, estudar com o método correto, relacionando-o com a gestão pessoal de horário, fazer revisões periódicas em cima do reformular que está dentro do 3A2R, cultivar hábitos angulares, que é por cuidar da sua higiene do sono, das suas mídias sociais, da sua alimentação saudável, da sua atividade física e ter um equilíbrio emocional. Falamos sobre resolver listas de exercícios específicas sobre as disciplinas específicas do seu vestibular de interesse, tá certo? Falamos sobre a importância de provas anteriores e simulados. O que acontece? 99% dos alunos que não passam nas grandes universidades do país são estudantes. Sabe o que eles fazem? Eles vão para a escola, ótimo. Chega em casa, ele pratica aquele velho jargão que na minha opinião, não dá certo, matéria dada, matéria estudada. E depois eles fazem até um simuladinho na escola. Ah, estou prestando atenção na aula, estou fazendo os exercícios, estou fazendo simulado. Ele acha que isso é suficiente. Não é. Entrar num grande vestibular exige gestão pessoal de horários, método eficiente e eficaz de estudo, 3A2R, revisões periódicas, hábitos angulares que bem feitos transbordarão para outras áreas da sua vida, equilíbrio emocional, resolução de listas de exercícios aprofundadas, resolução de provas anteriores e resolução de simulados. Tudo isso com correção e gestão de erros. Aí, meu amigo, pode vir 600, pode vir 700, pode vir 800 candidatos por vaga que você estará dentro. Estratégia, planejamento estratégico de estudos é a ponte que vai te levar da onde você está hoje para as grandes universidades do país. E nós temos a receita pronta para você. Beleza? Pessoal, se você tiver alguma dúvida e algum questionamento, eu estou à sua disposição. Uma honra falar com você, uma honra compartilhar conhecimentos. Simplesmente perfeito. Ô, Monique, você me enche de alegria. Sarinha, beijo para você. Então eu passo para vocês mais informações. Muito obrigado. Tira um print aí da tela, ó. Compartilha aí, palestra do monstro. É isso aí, vamos para cima, Karina. Esse ano é o nosso ano. J. Eduardo, foi incrível demais, tamo junto. Muito bom, Everton. Você é o cara, bicho. Tamo junto aí. É isso aí, Felipão. Uma palestra de alto nível, excelência e elegância. Senhorita Esquinca, muito bem, muito obrigado, gente. Olha,
tem muito mais coisa para falar para vocês, mas eu acho que você sai daqui com bastante conhecimento. Beto, você acha que compensa fazer faculdade no exterior? Olha, é relativo, vai depender de uma série de coisas, questões financeiras, é claro, a universidade que você vai escolher. Eu acho assim que o perfil está mudando bastante, né? Existem bastante alunos, bastante não, mas existem alguns alunos que estão buscando essa opção. Eu tenho um aluno que se tornou até um amigo, que eu escrevi uma carta de recomendação para a universidade que ele faz nos Estados Unidos e ele gosta bastante. Eu acho que é uma opção válida, tá? Não descarte em hipótese alguma, mas também se você optar por fazer a universidade no Brasil, nada impede de você fazer, por exemplo, um momento de estágio no exterior, ou no final do ano as universidades federais e estaduais declaram férias em fevereiro. E geralmente você fica declaram férias em dezembro e volta em fevereiro. Você fica dezembro, janeiro e fevereiro, 3 meses. E nesses 3 meses você pode fazer uma experiência no exterior que também é muito rica e muito importante, tá certo? Oi? Duplo diploma, não é? Então você pode fazer esse tal do sanduíche que a gente chama, né? Mas acredito eu que se você tiver condições, é claro, e meios para isso, eu não descarto a possibilidade, tá bom? Mas se não, fazer no Brasil é uma grande opção e dentro dessa opção eu recomendo fortemente que você utilize os momentos de férias para fazer alguma experiência no exterior. E dependendo, Bárbara, da universidade que você faz, a universidade ela tem convênios com universidades no exterior. Por exemplo, o Bruno estudou na Unicamp, ele está aqui comigo. A Unicamp tem convênio com a França, não tem? Convênio com a França, você pode sair formado em engenharia na Unicamp e com uma certificação em engenharia também na França. Na Polytechnique de Paris, de várias instituições renomadas da França. Assim como Itália, tem diversas oportunidades aí. Então, a universidade grande, né, uma grande universidade, tem essa opção aí que muitas outras... Está vendo mais uma coisa aqui, Bárbara, que fortalece aquilo que eu falei da importância de grandes universidades, né? Quando você faz uma universidade, por exemplo, como a Unicamp, onde o Bruno se formou, inclusive o Bruno, você ficou na Espanha, não foi? No tempo? Então, assim, você tem a possibilidade justamente disso, sair com duplo diploma, né? Em função desses convênios com a Polytechnique de Paris, com outras universidades, que a faculdade realmente tem esse convênio. Então, gente, cara, você é novo, vocês são novos, vocês têm sonhos, vocês têm ambições. Então, cara, vai para cima das grandes universidades do país. Busque grandes universidades. E por mais que a concorrência seja alta, por mais que o nível de dificuldade seja alto, de novo, busque gestão pessoal de horários. O ITA também entra nessa estratégia, perfeito, não é? Perfeitamente, essa estratégia é generalista e a gente consegue especificar, Gabriela, em cima das listas de exercícios específicas. Meu sonho é estudar no Nordeste, excelente, mas nada impede, Bárbara, de você estudar no Nordeste e depois fazer uma experiência no exterior, né? Quem sabe aí, por isso que é importante fazer grandes universidades, né? Porque o mercado de trabalho, por exemplo, se você trabalha no futuro como engenheira numa Nestlé da vida, a Nestlé é suíça, você tem oportunidade de ir para a Europa, não é? Como vários amigos meus foram. Quando eu trabalhei na Ajinomoto, se eu ficasse mais um ano lá, eles iam me capacitar para fazer o job rotation, que eles chamam, no Japão. Né? O Thiago, que era um amigo meu que trabalhava lá, foi, o Igor foi, uma série de amigos foi, o Fernando, que está lá até hoje, foi. Então, assim, há muitas possibilidades, mas eu reforço. Grandes universidades é o primeiro passo. Grandes universidades é o caminho para que esse sonho seja concretizado. Certo? Mais algum questionamento, pessoal? Eu acho que eu fui bem a fundo, né, com vocês. Né? Falamos bastante coisas importantes, né? Olha o tanto de coisa que a gente riscou aqui, ó. Grande abraço. Fiquem com Deus e foi uma honra estar com vocês mais uma vez aqui nessa apresentação, nesse bate-papo. Sonhem grande, pessoal. Busquem grandes universidades que vai ser um fator transformador na sua vida, de ascensão social, cultural, intelectual e até mesmo econômica, beleza? Sonhem grande. Tamo junto. Beijão. Fiquem com Deus.